Hoje vamos contar a história do disco mais famoso do cantor Hit, O Voo de Coração. E já vai se inscrevendo se você for novo por aqui e também deixa o seu like. Nascido na Inglaterra em 1952, o cantor Richard David Court, mais conhecido pela gente como Richie, passou boa parte da sua infância e juventude estudando em colégios internos. Por acaso, no início dos anos 70, ele conheceu Rita Lee e Liminha, enquanto os dois estavam procurando por equipamentos em Londres. Esse encontro fez com que ele ficasse ainda mais interessado em conhecer o Brasil. E foi o que ele fez. A partir daí, ele começou a juntar dinheiro e veio pra cá em 72. No início foi bem difícil pro Rich, porque ele não sabia o mínimo de português. Mas seu encanto pela música brasileira era tanto que ele também se envolveu no mundo musical por aqui. Já nesse início, ele conseguiu participar de algumas bandas que não deram em nada, inclusive o grupo Vimana, que tinha como integrantes o Lobão e o Lulu Santos. Eles até chegaram a gravar um compacto pela Som Livre, mas que também não deu em nada. Foram 10 anos de muita dificuldade para o Rich até ele conseguir lançar o seu primeiro trabalho solo, o álbum Voo de Coração, lançado em 83. E a espera valeu a pena, porque esse disco vendeu mais de 1 milhão de cópias. Antes do disco ser lançado, o Hit apresentou à gravadora CBS um demo da música Menina Veneno. Embora o diretor da CBS, Cláudio Condé, tivesse gostado do material quando ele ouviu, os outros líderes da gravadora não apostavam que Rich seria um sucesso. Então eles resolveram fazer uma espécie de teste, enviando a música para as rádios para ver no que ia dar. E o resultado foi que o compacto fez tanto sucesso que era tocado 14 vezes por dia nas rádios em que ele estava, o que deixou todos da CBS surpresos. E foi a partir desse resultado inesperado que o Rich finalmente conseguiu gravar o seu primeiro disco solo. E olha que interessante, só o compacto de Menina Veneno teve a marca de 500 mil cópias vendidas. Menina Veneno seguia tocando incansavelmente nas rádios e foi a música mais tocada de 83, entrando também para a trilha da novela Pão Pão Beijo Beijo daquele mesmo ano. Quem viveu naquela época certamente vai lembrar o quanto essa música tocava exaustivamente nas rádios. Alguns anos depois, já na era da internet, houve uma fake news dizendo que o trecho "Um abajur cor de carne" estava errado. Diziam que o certo era "Um abajur cor de carmim". Muita gente acreditou nessa falsa informação, mas se você cantava "Um abajur cor de carne", você estava certo. Um outro fato interessante que também gera dúvida nas pessoas é essa tal Menina Veneno, que na verdade nunca existiu. Ela é apenas uma personagem fictícia criada pelo Rich. O disco abre com a faixa No Olhar, já mostrando um som bem típico dos anos 80. A música Voo de Coração, que dá nome ao disco, tem a participação do guitarrista da banda Genesis, o Steve Hackett, e é uma faixa que também emplacou nas rádios. É uma música romântica com teor futurista. Nela, o cantor vê o rosto de uma mulher num holograma num canto da sala de seu apartamento. A dançante Casa Nova começou a tocar muito nas rádios depois que entrou para a abertura da novela Champanhe de 1983. Outro hit desse disco é a faixa Pelo Interfone. E o disco ainda traz as músicas Preço do Prazer, A Carta, Parabéns Pra Você e Tudo O Que Eu Quero. Um outro fato interessante é que quase todas as faixas desse disco tiveram a participação de Lulu Santos na guitarra e Lobão na bateria. Em entrevista, o cantor e compositor Arnaldo Brandão revelou que Roberto Carlos queria a cabeça de Hit. A história teria sido o seguinte: o Roberto teria dito que sairia da gravadora CBS se o segundo disco de Rich fosse lançado pelo selo. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Mas o curioso é que depois do sucesso de Voo de Coração, o Rich nunca mais teve um LP entre os 50 mais vendidos no Brasil. Aliás, quando ele foi gravar o segundo disco, chamado E a Vida Continua, o cantor sentiu uma certa má vontade por parte da CBS. O Rich teria dito que eles não divulgaram o disco direito. Parecia que não tinham interesse naquilo. Houve até uma música de trabalho que fez sucesso, uma chamada Mulher Invisível, que tocou sim nas rádios, mas que não ficou muito tempo nas paradas. Já o LP em si teve uma vendagem razoável. Vendeu cerca de 100 mil cópias, mas nada comparado ao sucesso do disco anterior. Um outro cara polêmico que também falou sobre isso foi o Tim Maia, que certa vez chegou a afirmar que sim,
o Rich teria sido o cara que foi derrubado da CBS pelo Roberto Carlos. E esse foi o vídeo sobre o hit, e agora comente aí se você viveu no ano de 83, na época que essa música tocava muito, e se você também ficou de saco cheio dela. E comenta também o que você acha do hit, se gosta das músicas dele, e qual música gosta mais. Eu vou ficando por aqui, e espero vocês no próximo vídeo.